Nas margens do rio Tigre, o profeta Daniel, já em idade avançada, recebeu uma das visões mais enigmáticas e profundas de toda a Bíblia. Ele estava aflito, buscando compreender o futuro de seu povo e o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Em meio a essa angústia espiritual, um ser celestial, vestido de linho, apareceu sobre as águas do rio. Daniel, perplexo com a grandiosidade da visão, ouviu uma pergunta ser feita a este ser glorioso: quando se cumprirão estas maravilhas? A resposta que ecoou sobre o rio marcou a história da profecia e nos guia até os dias de hoje. Ela é o ponto central de nossa jornada de hoje, uma chave para entender os tempos em que vivemos. A resposta divina, registrada em Daniel 12, verso 7, foi solene e cheia de simbolismo. O homem vestido de linho levantou ambas as mãos para o céu e jurou por aquele que vive para sempre. Ele disse que o cumprimento final ocorreria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E de forma crucial, acrescentou uma condição final: quando se acabar a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Esta frase, carregada de significado, fala sobre um despedaçamento, uma quebra, seguida por uma restauração. Ela nos convida a olhar para a longa e, por vezes, dolorosa jornada do povo de Deus ao longo da história, entendendo que sua dispersão não era o fim, mas um prelúdio para o cumprimento final das promessas divinas. Essa profecia não é apenas um relato antigo, ela é um mapa que nos ajuda a navegar pela história. Ela nos aponta para um momento específico em que o poder de um povo escolhido seria completamente fragmentado, espalhado aos 4 ventos. Imagine um vaso de argila sendo atirado ao chão e seus cacos espalhados por toda parte. Assim foi profetizado que aconteceria com o poder do povo santo. No entanto, a mesma profecia que anuncia a quebra também garante a restauração e o cumprimento de todas as coisas. É uma mensagem de esperança que atravessa milênios, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios da história, a mão soberana de Deus está no controle, guiando os eventos para a sua conclusão gloriosa. Nossa exploração hoje se concentrará em desvendar o que significa essa dispersão do poder. Vamos analisar o que constituía esse poder, como ele foi perdido e, mais importante, como ele foi miraculosamente restaurado diante de nossos olhos. Ao seguir os rastros da história, veremos como os eventos que marcaram o povo de Israel, desde a destruição de seu templo até o renascimento de sua nação, se alinham perfeitamente com as palavras ditas ao profeta Daniel. Estamos vivendo em uma época privilegiada, em que podemos testemunhar o desenrolar dessas profecias, compreendendo que o fim da dispersão não é apenas um evento político, mas um sinal divino de que estamos nos aproximando do clímax da história humana. Para compreender a profundidade da profecia de Daniel, precisamos mergulhar no idioma original em que foi escrita. A expressão hebraica usada para a dispersão do poder do povo santo é Napetz Yad Am Kodesh. A palavra Napetz significa despedaçar, esmagar, pulverizar, como algo que é violentamente quebrado em muitos pedaços. É uma imagem forte, que não sugere uma simples separação, mas uma destruição completa da estrutura existente. A palavra Yad é a chave para a nossa compreensão. Embora seja traduzida como poder, sua tradução literal e mais comum é mão. Portanto, a profecia fala literalmente sobre o esmagamento da mão do povo santo. Essa imagem nos leva a uma compreensão muito mais concreta e tangível. O que então representava a mão do povo santo? Na simbologia bíblica e cultural da época, a mão representa muito mais do que um membro do corpo. A mão simboliza ação, força, autoridade, capacidade de governar e de se defender. É com a mão que se constrói, que se luta, que se governa e que se oferece sacrifícios. A mão de uma nação é a sua soberania, a sua capacidade de autodeterminação,
a sua identidade coesa e a sua força unificada. Quando a profecia fala em quebrar essa mão, ela está se referindo à perda total de todos os elementos que davam ao povo de Israel sua identidade e sua força como uma nação coesa e funcional perante o mundo. Vamos detalhar os componentes dessa mão. Primeiramente, ela representava o governo próprio, a capacidade de ter um rei ou um conselho governante que tomasse decisões em nome do povo. Incluía também o território, a posse da terra prometida, que era o centro físico e espiritual de sua existência nacional. A mão também simbolizava a unidade do povo, a coesão social e religiosa que os mantinha juntos, como uma única entidade. E, talvez o mais importante de tudo, a mão representava a força militar para se defender e, espiritualmente, a centralidade do templo em Jerusalém, o lugar onde a presença de Deus habitava, e onde os rituais que os definiam como povo eram realizados. Portanto, o esmagamento da mão, na Petziad, profetizado por Daniel, não seria apenas uma derrota militar, mas a pulverização completa de sua estrutura nacional. Significava a perda do governo, a expulsão da terra, a desintegração de sua unidade e o fim do serviço do templo. Seria o momento em que o povo santo se encontraria sem liderança, sem terra, sem exército e sem centro de adoração. Eles se tornariam errantes, dependentes da vontade de outras nações, com sua identidade nacional completamente despedaçada. A profecia apontava para um estado de impotência absoluta. Um tempo em que a mão que antes construía e governava estaria completamente quebrada e espalhada. A profecia de Daniel não ficou suspensa no ar como uma ideia abstrata. Ela encontrou seu cumprimento de maneira dramática e dolorosa na história. O processo de esmagamento da mão do povo santo começou a se concretizar de forma definitiva no ano 70 depois de Cristo. Após uma série de revoltas contra o domínio romano, o general Tito, que mais tarde se tornaria imperador, liderou suas legiões em um cerco brutal a Jerusalém. A cidade, que era o coração pulsante da nação judaica, foi conquistada, saqueada e incendiada. O evento mais devastador foi a destruição do Segundo Templo, a joia arquitetônica e espiritual de Israel. Este ato não foi apenas a demolição de um edifício, foi o fim de uma era. Com a destruição do templo, um dos dedos mais importantes da mão do povo santo foi quebrado. O sistema sacrificial, que estava no centro de sua adoração e identidade religiosa por séculos, cessou abruptamente. Os sacerdotes não tinham mais um lugar para ministrar, e o povo perdeu o ponto focal de sua conexão com Deus. Mas a devastação não parou por aí. A queda de Jerusalém marcou o fim de qualquer forma de governo judaico autônomo na Judéia. O Sinédrio, seu conselho governante, foi dissolvido, e a liderança política foi aniquilada. A capacidade de governar a si mesmos, outro componente vital da mão, foi completamente arrancada. A consequência imediata foi a dispersão em massa do povo. Centenas de milhares foram mortos na guerra, e muitos outros foram vendidos como escravos e espalhados por todo o Império Romano. A Judéia foi devastada, e a presença judaica em sua própria terra foi drasticamente reduzida. Este foi o início da diáspora, o grande exílio que duraria quase 2 milênios. A unidade do povo, que já estava fragilizada por divisões internas, foi completamente rompida. Eles não eram mais uma nação concentrada em sua terra, mas um povo disperso entre as nações, lutando para manter sua identidade em terras estrangeiras. A mão estava de fato sendo esmagada. O golpe final veio décadas depois, após a revolta de Bar Kokhba, entre os anos 130 e 135 depois de Cristo. A resposta romana foi ainda mais severa. O imperador Adriano proibiu os judeus de entrarem em Jerusalém, que foi reconstruída como uma cidade pagã chamada Aelia Capitolina. A província da Judéia foi renomeada para Síria-Palestina, em uma tentativa deliberada de apagar a conexão judaica com a terra. Neste ponto,
todos os elementos da mão do povo santo estavam quebrados. Media Group. Broken religious artifacts, destroyed temple ruins. Stock, distribute equally. O templo estava em ruínas. O governo autônomo não existia. A terra estava perdida e renomeada, e o povo estava espalhado e proibido de retornar à sua capital. A profecia de Napet-Ziad havia se cumprido em sua totalidade. A dispersão do poder estava completa. A longa noite da dispersão se estendeu por quase 19 séculos. Durante esse período, o povo judeu viveu como uma minoria em terras estrangeiras, muitas vezes enfrentando perseguição e discriminação, mas milagrosamente preservando sua identidade cultural e religiosa. Vários marcos históricos são cruciais para entendermos a profundidade dessa dispersão e o subsequente milagre da restauração. O primeiro, como já vimos, foi o ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos. Este evento marcou o início do esmagamento da mão, a perda da soberania, do território e do centro de adoração. Foi o ponto zero da longa jornada do povo judeu sem uma pátria. Séculos mais tarde, outro evento significativo ocorreu. No ano 637 depois de Cristo, os exércitos islâmicos, sob o comando do califa Omar, conquistaram Jerusalém, que estava sob domínio bizantino. Embora a conquista inicial tenha sido relativamente pacífica para os habitantes judeus em comparação com outras, ela solidificou o controle não judaico sobre a Terra Santa. A construção do Domo da Rocha no Monte do Templo, local do antigo templo judaico, serviu como um poderoso símbolo físico e permanente da nova realidade. Para o povo judeu disperso, isso significava que sua terra mais sagrada estava agora sob o domínio de outra fé e cultura, tornando a perspectiva de um retorno e reconstrução ainda mais remota e aparentemente impossível. Avançando rapidamente para a Era Moderna, chegamos a 1897, um ano que marcou o início de uma virada monumental. Em Basileia, na Suíça, Theodor Herzl convocou o primeiro Congresso Sionista. Este foi um momento de despertar político para o povo judeu. Pela primeira vez em quase 2 milênios, líderes judeus de todo o mundo se reuniram com um objetivo claro e organizado: o estabelecimento de um lar para o povo judeu na Palestina, sua pátria ancestral. O movimento sionista começou a juntar os cacos da mão quebrada, não com poder militar, mas com diplomacia, organização e um sonho renovado. Foi a primeira manifestação organizada de um desejo coletivo de reverter a dispersão e recuperar a autodeterminação. Essa semente plantada em 1897 floresceu de forma extraordinária em 14 de maio de 1948. Após o horror do Holocausto e em meio a um cenário geopolítico complexo, David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel. Naquele dia, contra todas as probabilidades, a nação judaica renasceu. Um governo foi formado, um território foi assegurado e um povo disperso começou a retornar para casa. A mão estava começando a se recompor. Finalmente, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças de defesa de Israel tomaram o controle de toda a cidade de Jerusalém, incluindo a Cidade Velha e o Monte do Templo. Pela primeira vez desde o ano 70, a capital histórica estava novamente sob soberania judaica. Este evento teve um impacto profético imenso, sinalizando que a longa noite da dispersão estava, de fato, chegando ao fim. O processo de restauração do poder do povo santo é, sem dúvida, um dos maiores milagres da história moderna, um testemunho visível do cumprimento da profecia. Cada um dos marcos históricos que pareciam selar o destino da dispersão continha em si as sementes da restauração. O movimento sionista, nascido no final do século XIX, foi a resposta humana organizada à promessa divina de ajuntamento.
foi a manifestação do anseio de um povo que, apesar de séculos de exílio, nunca se esqueceu de Sião. O sionismo transformou uma esperança religiosa passiva, expressa por séculos na oração no próximo ano em Jerusalém, em um movimento político ativo e determinado, focado em reconstruir a mão quebrada. A criação do Estado de Israel em 1948 foi o passo mais concreto e inegável nesse processo de restauração. Foi a reconstituição do corpo político da nação. De repente, o povo judeu tinha um governo, um parlamento, o Knesset, um exército para se defender e um passaporte reconhecido. Eles não eram mais hóspedes em terras alheias, sujeitos aos caprichos de outros governantes. Eles recuperaram a soberania, o direito de determinar seu próprio destino. Este evento foi a materialização da profecia de Ezequiel 37, onde ossos secos espalhados por um vale se juntam, recebem tendões, carne e pele, e voltam a viver, formando um grande exército. Israel, como nação, estava de pé novamente. A restauração não foi apenas política, mas também territorial e demográfica. A criação do Estado abriu as portas para o retorno em massa dos judeus da diáspora. De todos os cantos da terra, eles vieram, sobreviventes do Holocausto na Europa, refugiados de países árabes, idealistas da América. A terra que esteve desolada por séculos começou a florescer novamente, exatamente como os profetas haviam predito. Cidades foram construídas, desertos foram irrigados, e uma nação vibrante e moderna surgiu das cinzas da história. A unidade do povo, fragmentada pela dispersão, começou a ser forjada novamente no caldeirão da construção nacional, unindo judeus de diferentes culturas e origens em um propósito comum. A retomada de Jerusalém em 1967 foi o ápice simbólico e espiritual desse processo de restauração. Embora o templo ainda não tenha sido reconstruído, a soberania sobre o monte do templo e a reunificação da cidade como capital de Israel representaram a recuperação do coração da nação. A mão que fora esmagada pelos romanos estava agora se unindo novamente. Governo, território, unidade, força militar e, crucialmente, o controle sobre sua capital eterna. O esmagamento da mão havia cessado. A profecia de Daniel, que falava sobre o fim da dispersão do poder do povo santo, encontrou um cumprimento impressionante e visível nos eventos do século XX. A longa noite havia terminado, e a aurora da redenção final começava a despontar no horizonte. Os eventos que levaram à restauração de Israel não são, de forma alguma, meras coincidências históricas ou o resultado de manobras políticas. Para quem estuda a Bíblia, eles são sinais claros e inequívocos de que estamos vivendo em um tempo profeticamente significativo. A Bíblia está repleta de profecias que predizem tanto a dispersão quanto o ajuntamento do povo de Israel nos últimos dias. O profeta Jeremias, por exemplo, declarou: "Aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho." Jeremias 31, 10. Essa promessa dupla, de dispersão e ajuntamento, é um tema recorrente que encontra seu cumprimento espetacular em nossa era. A restauração de Israel funciona como um supersinal, um evento de tal magnitude que ativa outras profecias relacionadas ao tempo do fim. Jesus mesmo, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, usou a analogia da figueira, um símbolo frequentemente associado a Israel na Bíblia. Ele disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mateus 24, 32 a 33. O reflorescimento da figueira, ou seja, o restabelecimento de Israel como nação, é apresentado por Cristo como um dos principais indicadores de que a sua segunda vinda está próxima.
A profecia de Daniel 12:7, que estamos analisando, se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça. O fim da dispersão do poder do povo santo é a condição estabelecida pelo anjo para que todas estas coisas se cumpram. Isso significa que o ajuntamento de Israel e a restauração de sua soberania não são o fim em si, mas o gatilho, o pré-requisito para o desenrolar dos eventos finais da história da salvação. O relógio profético de Deus, que pareceu estar parado por quase 2 milênios, voltou a funcionar ruidosamente em 1948. Cada evento subsequente na história de Israel e do Oriente Médio pode ser visto como os tiques desse relógio, nos aproximando cada vez mais do clímax. Portanto, quando olhamos para as notícias e vemos a nação de Israel existindo, prosperando, inovando, mas também enfrentando conflitos e desafios, não estamos vendo apenas política internacional. Estamos testemunhando o cumprimento da palavra de Deus em tempo real. A existência do Estado de Israel hoje é a prova viva de que a profecia de Daniel sobre o fim da dispersão do poder se cumpriu. A mão do povo santo, que foi esmagada e pulverizada, foi reunida e restaurada pela mão soberana de Deus. Esse fato nos dá a certeza de que as outras partes da profecia, aquelas que falam sobre a ressurreição e o estabelecimento do reino eterno de Deus, também se cumprirão fielmente. A nação de Israel hoje ocupa uma posição única no cenário mundial, não apenas politicamente, mas, mais importante ainda, profeticamente. Sua existência é uma anomalia histórica. Nenhum outro povo na história da humanidade foi expulso de sua terra, disperso por todo o mundo por 2 milênios. Sobreviveu a tentativas de aniquilação e finalmente retornou à sua pátria ancestral para restabelecer sua soberania nacional e reviver sua língua antiga. Este fato por si só já é um milagre extraordinário. No entanto, quando visto através das lentes da profecia bíblica, o renascimento de Israel transcende o milagre histórico e se torna um sinal profético de primeira grandeza, o ponteiro principal no relógio de Deus para o fim dos tempos. A Bíblia usa Israel como um ponto de referência para sua cronologia profética. O profeta Ezequiel foi instruído a deitar-se sobre seu lado por um número específico de dias, para representar os anos do castigo de Israel e Judá, conforme Ezequiel capítulo 4. Da mesma forma, o destino de Israel nos últimos dias serve como um marcador para o mundo inteiro. O profeta Zacarias afirma que, nos últimos dias, Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todos os povos em redor e uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12, 2 e 3. A centralidade de Jerusalém nos conflitos e na diplomacia mundial hoje é um cumprimento literal e contínuo dessa profecia, reforçando o papel de Israel como o epicentro dos eventos do fim dos tempos. A profecia de Daniel 12:7 é explícita. O fim da dispersão do poder do povo santo é o evento que precede o cumprimento de todas estas coisas. O que são todas estas coisas? O contexto do capítulo 12 de Daniel aponta para eventos monumentais, um tempo de angústia sem precedentes, a libertação do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, a restauração de Israel como nação soberana em 1948 e a reunificação de Jerusalém em 1967 não foram apenas o fim da dispersão. Foram o sinal de partida para a contagem regressiva final da história humana como a conhecemos. Viver na era pós-1948 significa que somos a primeira geração em quase 2 milênios a testemunhar a condição fundamental da profecia de Daniel cumprida. Nossos antepassados na fé olhavam para essas profecias com esperança, mas as viam como eventos futuros distantes. Nós, por outro lado, podemos olhar para trás e ver que o pré-requisito foi atendido. A mão foi restaurada.
Isso deve encher nossos corações não de medo, mas de uma expectativa sóbria e cheia de esperança. Se Deus foi fiel em cumprir sua promessa de ajuntar seu povo disperso contra todas as probabilidades, Ele certamente será fiel em cumprir as promessas restantes de redenção, justiça e o estabelecimento de seu reino eterno. Chegamos ao final de nossa jornada, retornando à promessa solene feita nas margens do rio Tigre. O Ser Celestial jurou, com as mãos levantadas aos céus, que quando o esmagamento da mão do povo santo terminasse, todas estas coisas se cumprirão. Hoje, em 2025, podemos olhar para a história e declarar com confiança: a dispersão do poder do povo santo terminou. O período de quase 1.900 anos de impotência nacional, de exílio e de falta de soberania chegou ao fim. A mão que foi quebrada em pedaços a partir do ano 70 depois de Cristo foi miraculosamente reunida e restaurada no século XX. Israel é novamente uma nação soberana em sua terra, com sua capital em Jerusalém. Este cumprimento profético é a âncora de nossa esperança. Ele nos mostra que Deus é fiel à sua palavra. As promessas que pareciam impossíveis para a mente humana se materializaram diante de nossos olhos. A sobrevivência do povo judeu e o renascimento de sua nação são um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a história. Se ele cumpriu esta parte tão complexa e improvável de sua promessa, podemos ter a certeza absoluta de que ele levará a cabo todo o restante de seu plano. A restauração de Israel não é o capítulo final, mas o penúltimo. É o sinal que nos diz para virar a página, pois o clímax da história está prestes a acontecer. O que isso significa para nós, hoje? Significa que devemos viver com um senso de urgência e propósito. O tempo de angústia mencionado por Daniel, seguido pela gloriosa libertação do povo de Deus, está no horizonte. Não é tempo para complacência ou indiferença espiritual. É tempo de aprofundar nossa fé, de estudar a palavra de Deus e de compartilhar a mensagem de esperança com um mundo que precisa desesperadamente dela. A profecia não foi dada para satisfazer nossa curiosidade, mas para fortalecer nossa fé e nos preparar para os eventos que virão. A certeza do cumprimento das promessas de Deus deve nos motivar a viver vidas que honrem a Ele. Portanto, ao contemplarmos a profecia de Daniel 12:7, não vemos apenas um quebra-cabeça histórico resolvido. Vemos uma declaração de amor e fidelidade de um Deus que nunca abandona seu povo nem suas promessas. A dispersão terminou. A restauração ocorreu. Agora, aguardamos com fé e esperança o cumprimento final de todas estas coisas. A segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos justos e o estabelecimento de um reino que jamais terá fim. Que a certeza dessa esperança ilumine nossos caminhos e nos inspire a viver cada dia para a glória de Deus, sabendo que o Rei está voltando. A promessa está se cumprindo. Maranata.